O deputado Pedro Lucas, do União Brasil, disse que ainda não se decidiu se vai realmente integrar o governo depois de ser confirmado pelo presidente Lula como escolhido para assumir o Ministério das Comunicações. Isso porque o parlamentar quer conversar com a bancada do partido antes de tomar uma decisão. Vou chamar o Pedro Teixeira, que traz as informações para a gente. A declaração do deputado federal Pedro Lucas dizendo que ainda vai consultar a bancada do partido na Câmara dos Deputados antes de aceitar o posto de ministro das Comunicações causou estranhamento, mas dentro do governo o entendimento é que de fato Pedro Lucas será o novo ministro em substituição ao ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que retorna à Câmara dos Deputados como deputado federal. Ele que pediu demissão depois de uma conversa com o presidente Lula nesta semana, depois que a Procuradoria-Geral da República o denunciou por uma investigação que apura desvio de emendas parlamentares. A posse do novo ministro deve acontecer depois da Páscoa, porque, segundo a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Pedro Lucas ainda tem questões que precisam ser negociadas com relação ao seu mandato. A posse deve acontecer no dia 22 de abril e aí o atual líder do União Brasil na Câmara dos Deputados assume um posto aqui na Esplanada dos Ministérios. E aí eu chamo Isabel Mega para conversar com a gente sobre essa indicação. Isabel, boa tarde para você, antes de mais nada. Conta para a gente quais são as chances dele realmente aceitar esse convite feito pelo presidente Lula, pelo governo federal, ou se talvez ali na bancada do União Brasil talvez tenha um peso maior e eles optem aí por a não aceitação. Qual avaliação você faz nesse momento a partir aí do que você ouviu por aí? Oi, Muriel. Boa tarde para você, boa tarde para quem está assistindo a gente também. O Pedro Lucas, nesse momento, está tentando equilibrar pratos entre diferentes opiniões dentro do União Brasil, porque tem gente ainda dando como certo que ele sim aceitará, depois do período da Páscoa, o convite feito pelo presidente Lula, e tem gente dizendo que ele pode não aceitar, porque tem muito parlamentar na bancada da Câmara dos Deputados que está fazendo pressão para que ele não aceite essa função na esplanada dos ministérios. O sim, aparentemente muito certo ali na noite de quinta-feira, foi um sim mais do presidente Lula ao convite do que um sim de Pedro Lucas para o presidente Lula. Foi assim que me relataram ainda ontem, quando veio essa nota dele a público, dizendo que a coisa não estava tão certa assim como o próprio Palácio do Planalto tinha colocado ali numa entrevista da ministra Gleisi Hoffmann, logo depois que ele, Davi Alcolumbre e Juscelino Filho saíram do Palácio da Alvorada de uma conversa com o presidente Lula. O que tem por trás disso, Muriel, e a gente brinca ali com o pessoal do União Brasil que de tédio eles não morrem, porque tudo sempre tem uma treta, tem uma desavença, tem discordância, porque é um partido que foi formado por diferentes camadas ideológicas, e isso se reflete nesse momento, Muriel, é uma disputa sobre a liderança da Câmara dos Deputados. Pedro Lucas tentou por diversas vezes ser o líder da bancada e nunca conseguia. Dessa vez ele conseguiu, ele está há pouquíssimo tempo. Então foi um consenso muito difícil do União Brasil chegar nessa espécie de eleição interna, né? Não é bem uma eleição, mas uma espécie de escolha interna que eles precisaram fazer neste ano de 2025 para quem seria o sucessor do deputado Elmar Nascimento na liderança da bancada. Então tem muita gente falando, não, fica aqui, o senhor é o ótimo líder, foi tão difícil chegar nesse nome, então fica aqui. E o pano de fundo é sobre quem está por trás, apadrinhando. O Pedro Lucas é um nome muito ligado ao Rueda, que é o presidente do partido. O Rueda não quer de jeito nenhum o Juscelino Filho nessa função de líder da bancada. Mas o Juscelino Filho está tentando barganhar, quer ficar nessa função e tem o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, é uma espécie de embate entre Davi e Rueda, dois grandes nomes do Partido União Brasil. Veremos, então, o que vai acontecer a partir de agora. Obrigada, Isabel, pelas informações e análise que você traz.